Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do versículo 16. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza. Ou você que trouxe o seu aplicativo, o seu dispositivo móvel. Se você não trouxe nada, acompanhe por gentileza no nosso telão. Diz assim as Escrituras Sagradas: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha a primeira frase do versículo 16. O apóstolo Paulo dizendo: por isso não desanimamos. Paulo não apenas diz isso, mas ele diz, pelo contrário. Coloque por gentileza o versículo 16 para nós acompanharmos. Por isso não desfalecemos, por isso não desanimamos, pelo contrário. Não apenas é um desafio não desanimar, mas é um desafio viver o contrário também do desânimo, não é verdade? Este capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando a respeito do poder do Evangelho. O poder que o Evangelho tem de transformar uma vida, o poder que o Evangelho tem de transformar o coração de um homem. Paulo está falando neste capítulo 4 a respeito daqueles que têm o seu entendimento cegado através do diabo. O entendimento dos incrédulos tem sido cegado pelo diabo. Só que a Bíblia diz que o próprio Deus diz que das trevas resplandecerá a luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Portanto, Paulo neste capítulo 4 mostra o poder do Evangelho, o poder que o Evangelho tem de transformar um homem. Mas não apenas isso, ele fala também a respeito da fragilidade do homem. Ele diz que temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Portanto, nós podemos ver no capítulo 4 desta carta, Paulo trabalhando a fragilidade do homem e tratando também a onipotência divina. Queridos, o que é o Evangelho? O Evangelho é a fragilidade humana unida à onipotência divina. Nós apresentamos a nossa fraqueza a Deus, nós apresentamos a nossa fragilidade a Deus, e Deus manifesta o seu poder em vasos de barro. Paulo, sabedor disso, ele está dizendo: por isso não desanimamos. Nós não desanimamos porque, embora o vaso seja frágil, o poder é de Deus. Embora o vaso seja fraco, seja suscetível às dificuldades, às aflições e até mesmo a quebrar, Paulo está dizendo que o poder é de Deus. O poder de Deus que age na minha vida e na sua vida. O poder de Deus que se manifesta a todo aquele que nele crê. Aleluia. E Paulo está nestes versículos, versículo 16, 17 e 18, trabalhando algumas comparações. Percebe que ele usa a expressão o homem exterior e ele usa a expressão o homem interior. Ele usa a expressão leve e momentânea tribulação comparada com o eterno peso de glória. Ele fala a respeito das coisas que se veem, que são temporais, que são passageiras, mas ele fala também das coisas que não se veem, que são permanentes, que são eternas, que não passarão jamais. E baseado nessas comparações, onde nós vemos a fragilidade humana sendo absorvida pelo poder de Deus, é que eu quero trabalhar um pouco com você e conversar com você sobre como não cairmos no desânimo. Como não cair no desânimo? Alguém aqui já foi vítima do desânimo? Alguém aqui já foi influenciado pelo desânimo? Glória a Deus que só tem homem aqui.
Não tem anjo aqui, né, irmãos? Não é pecado ser homem, é pecado tentar ser Deus diante dos homens. Todos nós estamos suscetíveis a essa fragilidade chamada desânimo. E Paulo, ele não era um super-homem, assim como você e eu. Ele está dizendo que não desanimamos, e existem alguns motivos, ou existem algumas ferramentas que nós precisamos entender para não cairmos no desânimo, que é fatal na vida de um homem. Paulo está dizendo, não desanimamos, pelo contrário, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, e ele diz, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Então eu quero trabalhar esses três contrastes, essas três comparações que Paulo faz. Primeiro ponto, portanto, homem exterior versus homem interior. Este é o primeiro ponto da nossa mensagem. O homem exterior a que Paulo se refere, obviamente, é o nosso corpo, a nossa carne. E Paulo diz muito bem que o homem exterior, ele está se corrompendo. Quando Paulo usa a expressão que o homem exterior se corrompe, ele está dizendo que o homem exterior está se desgastando, está se consumindo, está se deteriorando, se assim nós pudermos dizer. Está se referindo ao corpo humano. Alguém que nasce, alguém que cresce, alguém que se desenvolve, vive a sua fase adulta, até chegar à sua velhice e descer até a sepultura. Paulo está dizendo que o homem exterior tem essa característica, se corrompe, se desgasta, se deteriora. Alguém já disse, eu acho engraçado isso, que cada fio de cabelo branco é a morte chamando você para um duelo. Cada fio de cabelo branco é a morte te chamando para um duelo. Outros já têm uma entrada um pouco maior, a coisa é séria. Mas a grande verdade é que os nossos joelhos, eles vão se enfraquecendo, as nossas mãos vão se afrouxando, a memória de alguns vai se comprometendo. A grande verdade é que o homem exterior, ele passa. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, diz o apóstolo Pedro. O homem exterior então diz respeito a isso que nós vemos, a nossa carne, ao nosso próprio corpo. Mas Paulo diz que o homem interior está se renovando, e renovar significa fazer crescer, renovar, tornar novo, nova força e vigor dado a alguém. Paulo está dizendo que o homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova. E como funciona esse processo de renovação? Ele diz que essa renovação é diariamente. Dia após dia, o homem exterior vai se corrompendo, mas o homem interior, contudo, ele se renova diariamente. Vamos entender um pouco essa expressão que a Bíblia fala a respeito do homem interior. Em João no capítulo 3, a partir do versículo 3, o Senhor Jesus, na sua conversa, no seu diálogo com Nicodemos, ele fala a respeito disso. Versículo 3 de João 3 diz assim: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus faz a seguinte afirmação: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo de uma forma muito nítida, de uma forma muito clara, que o que é nascido da carne é carne. Ou seja, o que é nascido da carne refere-se ao homem exterior. O que é nascido do Espírito é Espírito, e refere-se ao homem interior. O que é nascido da carne é o homem exterior, o que é nascido do Espírito é o homem interior. A isto Jesus chamou de novo nascimento. Jesus disse a respeito disso, referindo-se ao novo nascimento. O apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, verso 4 e 5,
Ele diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então perceba que o que Jesus chama de novo nascimento, Paulo chama de regeneração. Novo nascimento e regeneração são sinônimos. Paulo está falando a respeito do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Portanto, regeneração e novo nascimento são a mesma coisa. Digam-se comigo: regeneração e novo nascimento são a mesma coisa. E quando que isso ocorre? Isso ocorre no momento em que a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Portanto, todo aquele que deposita a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus, esta pessoa então experimenta o novo nascimento, a regeneração. Agora, o que é interessante é que Paulo fala não apenas do lavar regenerador do Espírito Santo, mas Paulo fala também a respeito do lavar renovador do Espírito Santo. Como que funciona o processo do homem interior? Paulo diz que ele se renova de dia em dia. O homem exterior se corrompe, mas o homem interior experimenta renovação. Paulo está dizendo que o Espírito Santo que foi derramado sobre nós, ele não apenas nos regenera, mas ele também nos renova. E essa renovação é dia após dia. Deixa eu te dar um exemplo. No dia 21 de julho de 1985, nasceu Vinícius Nazaré da Silva. O homem exterior nasceu. No dia 21 de julho de 1985, semana que vem eu faço 33 anos, nasceu Vinícius Nazaré da Silva, e ele nasceu exteriormente. O que Jesus disse é: o que é nascido da carne é carne. Mais forte: o que é nascido da carne é? Vocês estão prestando atenção. O que é nascido da carne é carne. Então nasceu Vinícius no dia 21 de julho. No dia 5 de fevereiro de 2005, eu me arrependi dos meus pecados, depositei a minha fé no Senhor Jesus Cristo e na sua obra redentora. Ali nasceu o homem interior do Vinícius. O homem exterior, ele nasce quando você nasce do ventre de sua mãe. O homem interior nasce quando você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a distinção entre o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, desde o dia 5 de fevereiro de 2005, eu estou experimentando esse processo de renovação do meu homem interior. O Espírito Santo foi derramado não apenas para nos regenerar, mas ele foi derramado também para nos renovar diariamente, dia após dia. E esse processo é um processo contínuo. É um processo que acontecerá até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, ou até o momento em que nós formos recolhidos para o Senhor. Significa que diariamente nós precisamos experimentar essa renovação na nossa vida. Diariamente você precisa experimentar a renovação do seu homem interior, a fim de que você não caia no desânimo. Sabe por que muitas vezes, querido, nós entramos num marasmo de desânimo, numa sequência de desânimo, porque o nosso homem interior não está sendo renovado pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Se você investir no seu homem interior da mesma forma que você investe no seu homem interior, você jamais cairia no desânimo. Se nós tirássemos o mesmo tempo para investir no homem interior que nós usamos para as redes sociais, querido do céu, nós experimentaríamos um grande avivamento nessa nação. Porque nós temos mais tempo de olhar as redes sociais, nós temos mais tempo de olhar o WhatsApp, de olhar as mensagens, de olhar os vídeos, de olhar tudo aquilo que mandam para nós no WhatsApp, e nós não temos tempo para meditarmos na palavra de Deus, que renova o nosso íntimo, o nosso interior. Veja comigo em Efésios capítulo 3, versículo 14,
15 e 16, Paulo diz assim, vamos acompanhar aqui no telão. Efésios 3:14. Efésios 3:14 diz assim: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Versículo seguinte. Não, aí voltou para Coríntios. Efésios 3:14, acompanhem comigo, diz assim, ó: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos mediante o seu Espírito no homem interior. Apareceu aqui? Para que, segundo as riquezas da sua glória, da glória de Deus, vos conceda que sejais robustecidos, fortalecidos, corroborados com poder pelo seu Espírito, aonde? No homem interior. Então o homem interior, ele é fortalecido com poder. Diariamente nós precisamos deste fortalecimento, diariamente nós precisamos dessa renovação, diariamente nós precisamos desse revestimento de poder, mediante o Espírito Santo em nosso homem interior. Querido, por isso que nós precisamos, e temos falado continuamente, você como crente, precisa se alimentar da palavra de Deus. Você como cristão, como alguém regenerado, nascido de novo, você precisa entrar nesse processo de renovação do seu homem interior, meditando, se alimentando, lendo, estudando a palavra de Deus. E deixa eu dizer algo aqui para você. Eu não estou falando de você todos os dias abrir uma mensagem no YouTube. Bom, agora eu vou renovar o meu homem interior, deixa eu colocar uma mensagem aqui no YouTube. Eu não estou falando contra o YouTube, eu não estou falando contra as mensagens, as pregações que são colocadas lá, até porque nós fazemos isso. Nós colocamos as nossas mensagens e elas servem para quê? Para edificação. Eu mesmo gosto de assistir alguns pregadores através do YouTube, graças a Deus por essa ferramenta. Não estou falando contra ela. Mas quando eu falo de você renovar o seu homem interior na palavra de Deus, significa que você como crente precisa ter a sua experiência com a palavra de Deus. Você precisa ter a sua experiência de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus falando ao seu homem interior. Para quê? Para que a voz de Deus conduza a sua vida em todos os aspectos e em todas as áreas da sua vida. Hoje em dia as pessoas substituíram a leitura da palavra, a meditação da palavra por pregação no YouTube. E outros já substituíram a igreja, o culto ao Senhor também pelo YouTube. E querido, deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que servem de ferramentas, mas são insubstituíveis na nossa vida. Ler a palavra é insubstituível, orar é insubstituível, frequentar o culto, congregar, estar com pessoas é insubstituível. Por quê? Porque são princípios e valores da palavra de Deus que não mudarão. Portanto, se nós queremos vencer o desânimo, nós precisamos fortalecer o nosso homem interior. Significa que nós precisamos ir à fonte, precisamos nos debruçar sobre a palavra, ter prazer nela, meditar nela dia e noite, porque aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no devido tempo, cuja folhagem não murcha, ou seja, experimenta a renovação, e tudo quanto faz será bem sucedido. Significa que nós precisamos ter prazer na palavra do Senhor. O nosso homem interior, ele precisa se apaixonar pelas escrituras sagradas. O nosso homem interior precisa arder quando nós meditamos na palavra de Deus. Aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, quando eles ouviram Jesus falar da palavra, pregar a palavra para eles, aqueles homens diziam assim: não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha a palavra.
A palavra de Deus tem o poder de aquecer, de fortalecer, de robustecer o seu homem interior. Ainda que o seu homem exterior se corrompa, o seu interior ele precisa se renovar diariamente. Aleluia. Diariamente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: diariamente. Ou seja, não é semanalmente. Não é semanalmente, é diariamente. Segundo ponto, Paulo passa do homem exterior versus o homem interior, e ele passa a falar a respeito da leve e momentânea tribulação versus o eterno peso de glória. Voltando ao texto inicial, 2 Coríntios 4:17. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meu Deus, querido, quando você olha a vida de Paulo, você vai perceber o quanto este homem sofreu. E o quanto ele sofreu por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Olha o versículo 8 desta carta, 2 Coríntios 4:8. Olha o que ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então ele trata aqui uma série de afirmações paradoxais, quando ele fala: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você não será destruído, você não será desamparado, você não ficará angustiado a ponto de desfalecer em sua vida. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a grande verdade do Evangelho. Essa é a grande verdade daqueles que creem em Cristo Jesus. 2 Coríntios 1:8, olha só, Paulo dizendo: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então Paulo está dizendo: olha, em relação às tribulações, nós não estamos ignorando-as. Não estamos dizendo que elas não existem, pelo contrário. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos. E ele diz: acima das nossas forças. Alguém aqui já ficou atribulado, sofreu por alguma tribulação, por algum problema, acima das suas próprias forças? Quando você olhou a situação, Deus, eu não tenho forças, isso que sobreveio a mim está acima das minhas próprias forças. E Paulo diz ainda: de modo tal que até da vida desesperamos. Alguém aqui já sofreu a tal ponto de se desesperar até da própria vida? Tribulações acima das forças e chegar ao ponto de desesperar até da própria vida? Foi isso que aconteceu com Paulo e com seus companheiros quando eles estiveram em sua viagem missionária na Ásia. Vamos ver mais um textinho, ó. 2 Coríntios 7:5. 2 Coríntios 7:5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne, o nosso corpo, a nossa vida não teve repouso algum. Antes, em algumas coisas fomos atribulados? Não, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro.
eram essas coisas que aconteciam com Paulo. E muitas vezes não é diferente comigo e com você. E por isso muitas vezes o desânimo, ele toma o nosso coração. Por isso que o desânimo muitas vezes sobrevém a mim e a você. Porque nós somos tribulados, enfrentamos lutas por fora, temores por dentro. Agora, por que Paulo diz que essa tribulação é leve e momentânea? Por que num texto Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. E aí agora em outros textos que nós lemos, Paulo está dizendo que em tudo fomos atribulados. Coisas que vieram a nós, acima até mesmo das nossas próprias forças, nos desesperamos da vida, lutas por fora, temores por dentro. E agora Paulo está dizendo que essa tribulação, pelo qual você e eu passamos, são leves. Como assim? O que Paulo está querendo dizer? Primeiro, porque existe um poder que o capacitava a enfrentar as adversidades, assim como existe um poder que nos capacita a enfrentarmos as adversidades. O vaso é de barro, mas o poder é de Deus. Segundo, as tribulações são leves porque são passageiras. Terceiro, elas produzem para nós eterno peso de glória. Ele diz ainda em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. As aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que está sendo revelada em nós. A leve e momentânea tribulação que você e eu passamos está produzindo em nós um eterno peso de glória. E ele diz, acima de toda comparação. Quando você olha as tribulações pelas quais Paulo passou, e quando você olha a sua própria vida, as situações pelas quais você está passando, você diz, elas são pesadas e parece que elas nunca vão acabar na minha vida. Mas quando você muda a sua perspectiva, quando você tira os seus olhos naturais da circunstância, e você passa a olhar tudo, não sob a sua própria ótica, mas sob a ótica divina, você começa a dizer, essas tribulações, elas estão cooperando para aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Elas são leves, elas são momentâneas, porque elas estão produzindo na minha vida um eterno peso de glória acima de toda comparação. Aleluia. Se comparado com o que está acontecendo no seu homem interior, essas tribulações são leves e elas são momentâneas. Saiba que elas não permanecerão para sempre, mas elas estão contribuindo para aquilo que Deus deseja realizar na sua vida. Ele diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que algumas coisas apenas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Não, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que está acontecendo na minha vida e na sua vida está cooperando para aquilo que Deus quer realizar, para o propósito que Ele deseja realizar. O homem exterior se corrompe, o interior se renova. A leve e momentânea tribulação está produzindo eterno peso de glória na sua vida. Quantos podem dizer amém? Romanos 4,19, olha um exemplo interessante. Exemplo de Abraão, o pai da fé. Romanos 4,19 diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade do quê? Da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando mais ou menos convicto? Não, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Uau! Abraão, o pai da fé, Deus o chama com 75 anos de idade. Ele era um jovem ainda. Ele era um jovem, ele viveu 175 anos, era um jovem ainda. Não estava nem na metade da sua vida.
Deus o chama com 75 anos de idade. Faz uma promessa dizendo: Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, farei de ti uma grande nação. O seu descendente possuirá a porta dos seus inimigos. E Abraão não tinha filhos. Passaram-se 5, 10, 15, 20 anos. 25 anos até que a promessa se cumprisse. E a Bíblia está dizendo que Abraão não enfraqueceu na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele não ignorava a situação pela qual ele estava passando. Quando ele olhava para a sua própria vida, ele podia ver a fragilidade do vaso. Ele podia contemplar a sua fraqueza, podia dizer: olha, eu já tenho 100 anos, a minha senhora aqui também já tem quase os seus 90 anos, o vaso é de barro, mas o poder é de Deus. Ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Por quê? Porque Abraão sabia que, embora o vaso fosse frágil, o poder era a excelência de Deus agindo na vida dele. Será que nós podemos nos fortalecer pela fé, estando plenamente convictos de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir o que prometeu? Ainda que 1 ano passe, 2 anos se passem, ainda que 10 anos se passem, ainda que 20 anos se passem, aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Ainda que você esteja passando por uma leve e momentânea tribulação, né? Pastor, não é tão leve assim, mas a gente aguenta. Essa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um eterno peso de glória. E Paulo diz: acima de toda comparação. Ou seja, não tem como comparar as lutas, as situações, as adversidades que você e eu passamos, se comparados com o que Deus está fazendo na nossa vida. O homem exterior está se deteriorando, mas o interior está sendo renovado dia após dia. E você e eu estamos sendo transformados diariamente conforme a imagem do Filho de Deus. Este é o propósito de Deus para mim e para você. Terceiro e último ponto: não atentando nas coisas temporais e sim nas eternas. Como que nós podemos não atentar nas coisas temporais e sim nas eternas? Versículo 18 de 2 aos Coríntios 4. Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Digam comigo: as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Então Paulo está falando sobre coisas que se veem e coisas que não se veem. As coisas que se veem são temporais, são passageiras, são momentâneas. E as coisas que não se veem, elas são eternas, são permanentes. Atentar significa olhar, observar, contemplar, fixar os olhos, dirigir a atenção para alguém. E Paulo está dizendo que nós não podemos atentar naquilo que se vê. Por quê? Porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu apalpo é passageiro. Em Mateus 24:35, Jesus disse: passará o céu e a terra, as minhas palavras permanecerão para sempre. O céu e a terra passará, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Tudo aquilo que nós estamos vivendo vai passar um dia. E por isso eu não posso fixar os meus olhos naquilo que é aparente, naquilo que é passageiro, naquilo que é momentâneo. O que é aparente vai passar. Aquilo que é visível é menos importante do que aquilo que é invisível. Hebreus 11:3, você vai entender o que eu estou querendo dizer. O escritor diz assim:
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, aquilo que não se pode ver é mais importante do que o que se pode ver. Por quê? Porque as coisas visíveis surgiram das coisas invisíveis. Tudo foi criado pelo quê? Pelo poder da palavra de Deus. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas têm sido sustentadas pela palavra do seu poder. É por isso que nós precisamos colocar os nossos olhos na palavra de Deus. Porque aquilo que a palavra de Deus diz é a verdade. Aquilo que a palavra de Deus diz é eterno, jamais passará. A minha atenção, o meu foco devem estar não no que é aparente, e sim naquilo que não é aparente. Existe uma realidade espiritual e existe uma realidade natural das coisas. Por exemplo, eu estou vendo as minhas mãos, estou vendo a pastora Elaine, estou vendo o pastor Roberto. Ou seja, eu estou vendo. Essa é a realidade natural. A leve e momentânea tribulação pela qual você está passando é uma realidade natural. Só que o que Paulo está dizendo é que os nossos olhos não podem estar fixados, voltados para as situações naturais, para a realidade natural. Paulo está dizendo que os nossos olhos, eles precisam estar voltados para aquilo que não se pode ver, ou seja, para aquilo que é eterno. Significa que nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que a palavra de Deus diz. Quando você olha, por exemplo, a sua vida, você pode perceber que algumas coisas que a palavra de Deus diz a teu respeito ainda não se cumpriram, não é verdade? Ou seja, a realidade espiritual ainda não se manifestou no espiritual, no terreno, no material. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que é espiritual, na realidade espiritual. E eu quero usar um texto do Antigo Testamento para ilustrar isso para você. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deixa eu te contextualizar o que estava acontecendo. O rei da Síria, ele estava fazendo várias investidas contra a nação de Israel. E todas as vezes que ele planejava alguma coisa e entrava em conselho com seus oficiais, o profeta Eliseu, que era o profeta daquela época, ele relatava ao rei de Israel tudo o que o rei da Síria estava armando. E a Bíblia diz que isso não aconteceu apenas uma vez e nem duas vezes, mas aconteceram várias vezes. Chegou um momento em que o rei da Síria ficou um pouco zangado e ele pensou: tem traidores aqui no nosso meio. Alguém está levando informações do império da Síria até o rei de Israel, de modo que ele consegue se preparar para a batalha. Seus oficiais olharam para o rei da Síria e disseram assim: rei, não é bem isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que todas as vezes que o rei se deita na sua cama, o profeta Eliseu consegue revelar ao rei de Israel tudo o que está acontecendo. Aquele rei planejava todos os seus ataques contra a nação de Israel, mas o profeta Eliseu revelava ao rei de Israel tudo o que aquele rei estava intentando. E aquele rei então se preparava e escapava da armadilha do rei da Síria. O rei da Síria, sabedor disso, mandou procurar então o profeta Eliseu. E disseram para ele que Eliseu estava em Dotã,
O profeta Eliseu e o seu moço, eles estavam apenas os dois juntos, quando de repente toda a cidade é cercada de carros, de cavalos e de tropas do rei da Síria para pegar o profeta Eliseu. Quando o moço do profeta, o discípulo do profeta, ele se levanta cedo, ele sai e ele vê a cidade toda cercada, ele diz: ralou, estamos ferrados. O cerco fechou para o nosso lado. E o profeta Eliseu diz para o seu moço: são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu acho que aquele menino lá deve ter olhado, 1 mais 1 é 2. Olhou aquela tropa lá, tinha uma multidão, e falou assim: como? Só que o profeta Eliseu não apenas disse que mais eram os que estavam com ele do que os que estavam com o exército inimigo. Eliseu orou: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos para que ele veja. Os olhos dele naturais já estavam abertos, tanto que ele conseguia contemplar a situação adversa que estava diante dele. Só que a Bíblia diz que o Senhor então abriu os seus olhos, e aquele moço, ele não apenas via os exércitos inimigos à volta daquela cidade, mas ele viu aquilo que se manifestava no mundo espiritual, no reino espiritual, acima do natural. Ele viu que havia cavalos, que havia carros de fogo em redor do profeta Eliseu. Isso significa que existe uma realidade natural, a qual nós não ignoramos, mas existe uma realidade espiritual que nós não podemos contemplar com os nossos olhos naturais, mas essa realidade espiritual pode ser contemplada através da fé. É através da fé que nós enxergamos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É pela fé que nós conseguimos entender aquilo que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É pelos olhos da fé que nós conseguimos contemplar o cumprimento das promessas de Deus. É pelos olhos da fé que nós conseguimos enxergar além das circunstâncias naturais. É pelos olhos da fé. E Eliseu ora para aquele menino dizendo: Senhor, abra os olhos para que ele consiga enxergar. E nós precisamos, queridos, andar não por aquilo que vemos, mas nós precisamos andar por fé, por aquilo que nós não vemos, mas que nós cremos que é a verdade e é a palavra de Deus. 2 Coríntios 5:7, Paulo diz isso. Ele termina o capítulo 18, ele vai entrando em outros assuntos e ele diz: porque andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. O que é mais importante? Aquilo que você vê ou aquilo que você não pode ver, embora seja uma realidade espiritual? Ah, querido, eu anseio, eu oro para que você enxergue. Não estou falando de visagem, não estou falando de coisa exagerada, mas eu estou falando de você enxergar pela fé, de você crer que aquilo que Deus disse e registrou em sua palavra é a verdade. Aquilo que Deus falou a teu respeito é a verdade. Eu quero dizer para você que você não é o que as circunstâncias estão dizendo que você é. Você não é o que os problemas estão dizendo que você é. Você não é um fracassado, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Você não é alguém que está sem perdão, você é alguém que está livre de toda a condenação, porque os que estão em Cristo Jesus estão livres dela. Você não é um fracassado, porque você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Você pode fazer e viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você pode viver. E a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ainda que seja a humilhação, ainda que seja a afronta, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Essa é a realidade espiritual que nós precisamos fixar os nossos olhos. Ah, pastor, eu não estou vendo. Querido, tenho uma boa notícia para te dizer: eu também não. Eu não estou vendo nada, mas eu estou andando sobre a palavra de Deus. Quando Pedro andou por sobre as águas, ele não andou por sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Cristo. Ele disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo. Jesus disse, então vem. Ele andou sobre a palavra de Jesus, por isso ele andou por sobre as águas. Quero concluir esta mensagem perguntando para você: como está o seu homem interior? Como está o seu homem interior? Como você tem olhado as leves e momentâneas tribulações? E em que você tem colocado os seus olhos? Naquilo que é aparente, naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro? Ou você tem colocado os seus olhos naquilo que Deus diz a teu respeito? Queridos, existe um ambiente de fé nessa noite. E Deus quer liberar sobre nós o espírito da fé. O Espírito Santo é chamado nas Escrituras Sagradas de o Espírito da fé. E Paulo diz que nós temos esse mesmo Espírito. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. E eu quero orar com você.